Olá, alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai estudar hoje matemática, não é isso? E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre medidas de comprimento, tá certo? A gente vai retomar aí o nosso assunto. Vocês viram que na aula anterior a gente viu aí sobre medidas de comprimento, a gente viu sobre esse padrão de medidas aí, a gente viu como é que a gente vai fazer as medidas padronizadas e não padronizadas. Tá? A gente vai dar uma revisada, vamos aí estudar outras coisas sobre medidas de comprimento hoje, que vão ser muito interessantes para vocês, tá bom? Então fiquem ligados aí, tá? Já fiquem sentados direitinho aí para poder assistir a nossa aula de hoje. Então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai aí, né, pegar o nosso material, que é o quê? Que é o lápis, o caderno e a borracha. Já tenho eles em mãos aí. A gente vai fazer hoje alguns exercícios, então já fiquem bem atentos. Tá? Se não der tempo de copiar, já pede para a mãe tirar uma foto, tá bom? Ou copia só a resposta e depois assiste a aula depois, tá? Mas não deixem de fazer, tá certo? Façam sempre, vão conduzindo essas aulas para poder vocês aprenderem. Como eu disse, matemática é treino, então vamos treinar também, tá certo? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre o quê? Converter medidas lineares de comprimento de quilômetro para metro e vice-versa. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre conversão de medidas. Eu vou fazer uma conversão de medida, eu vou colocar uma medida e vou convertê-la para outra, tá? Então, fiquem com bem atenção, que é para a gente poder aí fazer essas conversões. A gente está vendo aí, tá? Vou ensinar para vocês como é que se faz. Criei uma tabelazinha para vocês aprenderem, tá? Então, atenção para a gente começar. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Revisando aí sobre medida. Como eu falei na aula passada para vocês, né? A gente está vendo medidas de comprimento. Então, toda medida, ela é formada pelo quê? Pela ação ou efeito de medir. Comparar a quantidade com sua unidade, com algo não material, com outra coisa. Então, é sempre esse efeito de comparar, de colocar em cima do outro para ver o valor. Como a gente já tem as medidas padronizadas, a gente vai aí comparar, né? E também já colocar a resposta dessa medição. Então, no caso, a gente utiliza muito isso aí. Então, esse conceito nós temos que levar, né, para a nossa vida toda. Nós temos aí as unidades de medidas, que eu falei para vocês, que é uma medida ou uma quantidade específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas. Então, nós temos aí o padrão para as medidas. Temos as medidas não padronizadas, porque tem um padrão, só que é um padrão falho, porque não vai ser igual para todo mundo, tá? E as medidas padronizadas são aquelas que eles fizeram um padrão específico mesmo e é padronizada para todo mundo. Como eu falei para vocês, nós temos as medidas padronizadas e não padronizadas. As medidas padronizadas é um padrão para todos, não é isso? E as medidas não padronizadas é um padrão feito, só que ela sofre interferências, sofre mudanças. Por quê? Porque os objetos utilizados, né, isso, eles podem mudar e variar, né, dependendo da pessoa, dependendo daquilo que você vai fazer, né? No caso, vamos lá, o pau, meu pau é maior do que o seu, então vai variar essa medida. O meu pé é maior do que o seu, vai variar essa medida. E na padronizada não, a medida sempre vai ser igual, tá? Como eu falei para vocês, em 1960, um comitê internacional se reuniu para estabelecer regras, que foi para fazer as medidas padronizadas, a fim de definir os padrões das grandezas fundamentais. O sistema que foi adotado após essa reunião é uma generalização do sistema métrico, que ficou conhecido como Sistema Internacional de Unidades, né, cuja abreviatura é SI. Nesse sistema adotado, as unidades de massa, comprimento e tempo são respectivamente quilograma, metro e o segundo. Então, eles regulamentaram todas as medidas. No caso, para a gente aqui, né, no caso, nós temos a medida padrão, que é o metro, como eu já tinha falado aí na outra aula para vocês, tá bom? Mas vamos pensar um pouco aqui, né? Já pensou essas medidas não sendo padronizadas? Vamos supor que a gente medisse com o pé. Aí nós íamos para uma Olimpíada, né? Aí tem um salto em distância. Como é que não ia ser? Porque por centímetros ali, eles
vão fazer o salto e a distância é conferida lá e por centímetros eles não conseguem a marca ou um passa do outro. E aí, já se não tivesse a medida padrão, como é que a gente ia fazer? Por exemplo, os saltos, né? Tanto o salto em altura, quanto o salto em distância, quanto o salto com vara, né, que vocês viram aí na Olimpíada há pouco tempo, eles utilizam muito dessa métrica e 1 centímetro faz muita diferença. Já pensou se a gente estivesse medindo com o pé, com a mão? Aí media um com a mão, outro com a outra, como é que ia ser definido isso aí? Então, as medidas padronizadas, esse padrão serviu de muito agrado, né, para nós todos, para que essas competições se realizassem da forma mais justa possível, tá bom? Então, foi muito, muito, muito importante isso, tá? Então, nós temos aqui as unidades de medidas, como eu falei na aula passada para vocês. Os centímetros, né? Que são medidas utilizadas para medir pequenos objetos, não é isso? Que são de objetos mais delicados, pequenos objetos, ela é utilizada para medir, né? Tendo como a nomenclatura o cm, não é isso? Nós temos o metro também, que é a medida padrão, que é medida para medir médias, né? Médias distâncias, não é isso? Tem um padrão lógico para poder fazer isso, é o nosso padrão. A maioria das coisas que a gente faz é utilizadas em metro, tá? E nós temos também o quilômetro, que são medidas maiores, que são utilizadas para grandes distâncias, tá? Aí nós temos as conversões. O que seria converter? É a gente pegar uma medida maior e transformá-la para uma medida menor, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter que o quê? A gente vai ter que dar medidas para isso. Então, como assim? Nós temos 1 quilômetro. 1 quilômetro, pessoal, ele equivale, né, para a gente medir da distância menor que tem, ele equivale o quê? A 1.000 metros. Então, quando eu tenho 1.000 metros, eu tenho 1 quilômetro, tá bom? Então, essa é a conversão. Então, se eu tiver, quando eu chegar em 1.000 metros, é melhor eu falar 1.000 metros ou é melhor eu falar 1 quilômetro? É mais fácil falar 1 quilômetro, né? Isso, por isso que temos as conversões, para ficar mais fácil a nossa leitura, para ficar mais fácil o nosso entendimento, para poder ter, né, coisas maiores. Porque assim, muitas vezes a gente fala as coisas e o pessoal interpreta mal. Por exemplo, eu não falei que os metros é a distância média, não é isso? Aí vamos lá. Rapaz, eu corri 1.000 metros, bicho. Aí o cara pensa, porra, esse cara é bom, correu 1.000 metros, quem não entende. Beleza, não é uma distância tão grande, tá? Agora quando ele fala assim, pai, eu fiz 1 quilômetro ontem. Aí o cara, bom, isso é pouco. Tá vendo? Porque é 1 quilômetro, tá? As medidas grandes é a primeira medida. Então vê aí como é que fica a discrepância, não é isso? Nós temos 1 metro também, né? E a gente vai utilizar uma medida menor para poder aí ver, que é o centímetro nosso. Que no caso, 1 metro são 100 centímetros. Então, a cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Veja aí como é que fica mais ou menos ruim para a gente falar. Por exemplo, me dê aí 100 centímetros de tecido. Aí nós temos aquelas réguas padrões de 30 centímetros. Ela ia ter que botar um monte de régua para fazer, tendo que ela tem a medida padrão de 1 metro, não é isso? Então, é melhor ele pedir 1 metro, não é não? Porque fica mais fácil, né? Até de entendimento para a moça. Moça, me dê 1 metro de tecido. Ela, ou é para já, e já corta 1 metro de tecido, que é a medida padronizada, né, mais utilizada para ele. Até para falar fica melhor. Então, temos essas conversões justamente para isso, tá? E 1 quilômetro é 10.000 centímetros aí para vocês, é efeito de aprendizagem aí para vocês, que a cada 10.000 centímetros a gente tem 1 quilômetro, tá? Aí aqui nós temos o quê? Foi criada uma tabelinha de conversão. Para que isso, gente? Essa tabelinha de conversão ela é criada justamente para poder converter esses objetos, né, determinados, para poder converter em uma unidade maior ou em uma unidade menor. Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui, como vocês estão vendo, quando a gente vem do maior para o menor, né, que é da unidade maior, no caso aqui, quando a gente vem da unidade para centímetro, né, nessa sequência aqui, a gente vai, né, ter uma multiplicação.
Por quê? Porque a gente vai ter maior valor. Então, quando a gente vem do maior para o menor, a gente vai multiplicar, certo? E quando a gente vem, né, do menor, né, do centímetro para o quilômetro, a gente vai dividir, porque esse valor vai diminuindo, não é isso? Então, da esquerda para a direita da tela de vocês, a gente vai multiplicar os valores ou por 1000 ou por 100, igual estar aqui nessa tabela. E da direita para a esquerda, a gente vai dividir por 1000 ou por 100, como está aí na tabela. Então, essa tabela ela é muito importante para a gente poder aí idealizar e fazer essas conversões, tá bom? Para a gente poder saber o valor, tá certo? Então, vamos ver aí na prática, né? Vamos aí praticar em algumas questões essa mudança, essa variação, para a gente poder aí estar habituado e fazer essa variação aí no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, ó, para a gente começar, a gente vai iniciar um problema como o quê? 2 primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus do transporte público. Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é de 5 km. Determine quantos metros eles andam por dia. Então, ele está querendo saber, né, quantos metros. Se é 5 km, então vou ter que converter quilômetros em metros. Então, vamos tentar aí, eu vou deixar vocês tentarem agora, tá? Já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem ir. Vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Tô vendo que tem muita gente com dúvida. Então, vamos aí conseguir resolver, vamos aí explicar como é que é essas conversões, para a gente poder aí estar, né, realizando essa parte aí, não é isso? Vamos lá. Então, ó, 2 primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus do transporte público, né? Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é de 5 km, determine quantos metros eles andam por dia. Então, bora lá. Para a gente poder determinar isso aí primeiro, a gente vai colocar a nossa tabela, não é isso? Então, vamos colocar a nossa tabela, ó. Então, ele está dizendo que ele vai de quê? Ele vai de quilômetro, não é isso? Ele vai de quilômetro, né? Para metro. Então, ele vai daqui para cá. Então, ele vai utilizar 1000, ó. Então, no caso, se ele tem o quê? Ele tem 5 quilômetros. Ele vai multiplicar aí por 1000, tá? Então, o que acontece? Se ele tem 5 quilômetros, ele vai multiplicar por 1000. Então, quando a gente tem uma multiplicação por 1000, o que a gente faz? A gente pega, coloca os zeros no resultado, todos os zeros da multiplicação, ou todos os zeros que tem, e a gente multiplica os dois números absolutos. No caso aí, nós temos o 1 com o 5. Quanto é 5 vezes 1? 5. Quantos zeros tem? 3 zeros aí. Então, no caso, a nossa resposta aí é 5.000 metros. Então, no caso, a gente vai utilizar a conversão, a gente vai utilizar a tabela, ó, quilômetro para metro, a gente vai multiplicar por 1000, porque eu vim de quilômetro para saber quanto é que é metro. Então, no caso, aí nós temos 5.000 metros, que equivale, né, ao quilômetro. Deu para entender direitinho? Já pegaram aí mais ou menos como é que faz? Ó, viu como a tabela ajuda muito? Aí depois é só multiplicar, e a multiplicação a gente aí já é craque, não é isso? Vamos para outra questão para ver se está todo mundo sabendo mesmo? Vamos lá? Então, vamos de outra questão aqui. Durante uma partida de futebol americano, um jogador correu 22 metros consecutivos. Determine quantos centímetros ele percorreu. Então, vou dar um tempo para vocês aí, e já já eu trago a resposta, tá bom? Vamos lá?
E aí, conseguiram já responder? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, vamos lá responder juntos. Durante uma partida de futebol americano, um jogador percorreu 22 metros consecutivos. Determine quantos centímetros ele percorreu. Então, ele vai, né, ele percorreu 22 metros, e eu quero saber agora o valor em centímetros. Para a gente poder saber o que a gente vai fazer, vamos colocar aí nossa tabela, não é isso? Então, nós temos nossa tabela aqui, não é? Nós temos a nossa tabela, desculpa. Nós temos a nossa tabela aqui, ó. Nós temos a nossa tabela aí, né? E nós vamos percorrer da onde? De metro, como vocês estão vendo aí, para centímetro. Então, a gente está indo para o quê? Está indo aí da esquerda para a direita. Então, se a gente está indo da esquerda para a direita, a gente vai olhar para cima e a gente vai multiplicar por 100, não é isso? Se a gente vai multiplicar por 100, então nós vamos pegar 22 metros e vamos aí multiplicar por 100, não é? Então, se a gente vai multiplicar por 100, a gente vai pegar 22 vezes 100, tá? E aí, vai dar o quê? Vai dar 22, vai dar 2.200 centímetros. Por que isso, pessoal? Porque 22 vezes 100, quando a gente pega todos os zeros e coloca já lá no local, e o valor da multiplicação, tá bom? 22 vezes 1 dá 22, com os zeros que já tinha vai dar 2.200, uma formazinha mais fácil de vocês resolverem. Então, no caso aí, vai dar 2.200 centímetros. A gente está vindo do maior para o menor, então, quando a gente vem do maior para o menor, a gente multiplica. No caso, entre metro e centímetro, a gente vai multiplicar por 100, então a gente já multiplica por 100 para poder encontrar o valor, tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Então, vamos lá. Carla possui 300 centímetros de tecido para fazer uma roupa. Converta essa medida em metros. Então, a gente vai converter agora essa roupa, essa medida, em metros. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês e já já aí vocês vão vir aqui para a gente poder fazer a nossa resposta. Tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo craque aí já? Então, vamos lá. Carla possui 300 centímetros de tecido para fazer uma roupa, não é isso? Então, converta essa unidade em metros. Então, agora nós vamos converter esses metros aí em centímetros, não é isso? Quer dizer, esses centímetros em metros. Então, para a gente poder converter, vamos pedir ajuda a quem? A nossa tabela. Então, bora botar ela aqui na tela. Então, agora nós vamos converter o quê? Nós vamos converter a nossa parte aqui, ó, de centímetros para metros, não é isso? Então, a gente vai da direita para esquerda. Como a gente está indo da direita para a esquerda, a gente vai dividir agora por 100, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aí 300 e dividir por 100. Então, quando a gente vai dividir 300 por 100, quando a gente vai dividir números exatos, a gente vai fazer o seguinte. Cada zero que eu tiver no divisor, eu vou tirar um do dividendo. Então, cada zero que eu tiro de um, eu tiro de outro, tá? Mas só podem ser quando forem exatos, tá? Então, lá, se eu tenho 100 aqui, não é isso? Eu tenho o número 100, se eu tirar esse zero aqui, eu vou também tirar esse aqui também. Se eu vou tirar esse aqui também, eu vou ter que tirar esse aqui também. Então, no caso, ó, 3 dividido por 1, se eu tenho 3 coisas dividido para uma pessoa, no caso, ele vai ter o quê? Ele vai ter 3, não é isso? 3 vezes 1 vai dar o 3, que vai sobrar o quê para ele? Nada. Então, acabou aí a conta. Então, no caso, deu 3. Então, essa conversão de 300 centímetros para me converter em metros vai ser o quê?
vou ter aí 3 metros de tecido, tá bom? Então, a resposta é 3 metros de tecido que ela pediu, tá beleza? Mateus percorreu 2.500 metros até a casa de sua avó. Transforme essa distância em quilômetros. Então, vou dar um tempinho para vocês novamente aí e vocês vão me dizer quantos quilômetros Mateus percorreu até a casa da avó dele, tá bom? Então, vamos lá. E aí, conseguindo já resolver? Tudo certo? Já estão todo mundo no ponto? Se não, vamos comigo agora. Então, vamos lá. Mateus percorreu 25 mil metros, desculpa, até a casa da sua avó. Transforma essa distância em quilômetro. Então, nós vamos ter que transformar de metro para quilômetro. Então, a gente vai vir da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é o que? É divisão. Então, vamos olhar agora a qual que a gente vai dividir. A gente vai dividir por 100 ou vai dividir por 1.000. Então, para a gente olhar, vamos aí colocar a nossa tabela, não é isso? Então, no caso de metro para quilômetro, né, que é o que ele quer saber, a gente vai dividir por 1.000, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aí, ó, 25 mil metros. E dividir por 1.000, não é isso? Então, bora lá. Como eu falei para vocês, como é que a gente faz a divisão? A gente vai, né, se os dois números são exatos, cada número que eu tirar do divisor, eu vou tirar um também do dividendo. Então, bora lá. Cada zero que eu tirar aqui, né, zero aqui, eu vou tirar outro zero lá. Outro zero aqui também, eu vou tirar outro zero lá. E eu tenho mais um zero aqui e vou tirar outro zero lá. Então, agora eu tenho 25 dividido por 1. Então, no caso, eu tenho 25 coisas. Divido para uma pessoa. Ah, perfeito. Vou ter os meus 25 aqui. Então, 25. Eu vou ter aqui também 25, né? Porque eu multipliquei por 1. Vou subtrair e vai dar 0, que vai ser, né, o resto nosso. Então, no caso, eu tenho 25. Então, para me transformar 25 mil metros para quilômetro, eu vou ter quantos quilômetros? Perfeito, eu vou ter 25 quilômetros, não é isso? Então, 25 km. Por que km? Porque km também é uma forma de dizer quilômetros, que é, né, a abreviação de quilômetros, tá bom? Então, no caso aí, ele vai percorrer 25 quilômetros, não é isso? Então, pessoal, para poder fechar aqui, né, no caso, para vocês verem, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Vocês viram aí sobre conversões, tá bom? A gente viu aí que da esquerda para a direita a gente vai multiplicar esses valores, da direita para a esquerda a gente vai dividir esses valores ou por 1.000 ou por 100, não é isso? A gente viu aí as grandezas, o quilômetro, que é km, são medidas maiores, né? O metro, que é a medida padrão, que é a que vai dar medidas medianas, que a gente vai utilizar muito em todos os lugares, e o centímetro, que são medidas menores, não é isso? Que também tem a abreviação cm, e o metro, por sua vez, a abreviação m. Então, para a gente também converter as medidas, a gente tem essa conversão para poder ficar mais fácil de entendimento e também para ter esses exercícios práticos, tá bom? Temos a tabela, então observem bem a tabela, né? Aprendam a tabela, que fica muito mais fácil resolver essas questões, tá certo? Gostaria de mandar um abraço especial aí para todos os meus alunos aí da Escola Municipal Moacir Madeira Campos, como também um abraço também para todos que estão me assistindo, tanto os professores quanto os pais, tá certo? Dos alunos, tá bom? Então, continuem assim, firmes e fortes, tá bom? Então, um abraço especial a todos e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!